Em uma pequena cidade isolada, cercada por densas florestas, havia uma lenda aterrorizante sobre um lobisomem. Dizia-se que essa criatura sinistra era um ser humano amaldiçoado, condenado a se transformar em um monstro feroz todas as noites de lua cheia. Os moradores viviam com medo, trancando suas portas e janelas ao anoitecer, rezando para que o lobisomem nunca os encontrasse. Aqueles que ousavam sair de casa durante a noite eram encontrados dilacerados e cobertos de sangue, vítimas da fúria incontrolável do lobisomem. Uma jovem corajosa chamada Emily, determinada a libertar sua cidade do terror do lobisomem, decidiu enfrentar a criatura. Ela estudou antigas lendas e descobriu que o lobisomem poderia ser derrotado se fosse atingido por uma bala de prata no coração. Armada com essa informação, Emily partiu em uma jornada perigosa pelas sombrias florestas, em busca do esconderijo do lobisomem. Ela enfrentou nevoeiros densos, uivos aterrorizantes e uma atmosfera opressiva que parecia sussurrar segredos sombrios. Finalmente, Emily chegou a uma clareira escura e silenciosa, onde o lobisomem se transformava todas as noites de lua cheia. Ela se escondeu nas sombras, esperando pacientemente pelo momento certo. Quando a lua cheia brilhou intensamente no céu, o lobisomem emergiu de sua forma humana, transformando-se em uma criatura grotesca e furiosa. Seus olhos amarelos brilhavam com uma fome insaciável, e suas garras afiadas rasgavam o solo. Emily, com as mãos trêmulas, apontou sua arma com uma bala de prata diretamente para o coração do lobisomem. Ela apertou o gatilho, e a bala voou em direção à criatura. No momento em que a bala de prata atingiu o lobisomem, houve um uivo agonizante que ecoou pela floresta. O lobisomem caiu no chão, transformando-se novamente em um ser humano, agora sem vida. A cidade finalmente encontrou alívio, sabendo que o terror do lobisomem havia chegado ao fim. Emily foi recebida como uma heroína, e a lenda do lobisomem se tornou um aviso para aqueles que se entregam à escuridão interior. A cidade nunca mais foi assombrada pelo lobisomem, mas a memória de sua presença sinistra permaneceu, lembrando a todos que o mal pode assumir muitas formas e que a coragem e a determinação são necessárias para enfrentá-lo. E, embora Emily tenha salvado a cidade, ela carregou consigo as cicatrizes daquela noite aterrorizante, lembrando-a de que nem toda batalha é vencida sem sacrifícios. Em uma cidadezinha remota, cercada por densas florestas e montanhas imponentes, havia uma lenda sombria conhecida como o Caminho das Almas. Dizia-se que, durante a noite, quando a lua estava cheia e as estrelas brilhavam intensamente, um caminho misterioso se manifestava na floresta. Aqueles que ousavam percorrer o Caminho das Almas eram levados a um reino além do mundo dos vivos, onde as almas perdidas vagavam eternamente. Acredita-se que esse caminho era um portal para o além, um lugar onde o véu entre os vivos e os mortos se tornava tênue. Uma jovem chamada Emily, curiosa e destemida, decidiu desvendar o mistério do Caminho das Almas. Ela se aventurou pela floresta escura, seguindo as histórias e lendas que a guiavam em direção ao caminho proibido. Enquanto caminhava pelo caminho estreito e sinuoso, Emily sentiu uma presença sinistra ao seu redor. Os galhos das árvores sussurravam como vozes sussurrantes, e uma brisa fria percorria sua pele, arrepiando-a até os ossos. À medida que avançava, Emily começou a ver vultos pálidos e sombrios, rostos sem expressão que a observavam das sombras. Eram as almas perdidas, condenadas a vagar eternamente pelo Caminho das Almas. A cada passo que Emily dava, ela sentia uma pressão opressiva em seu peito, como se estivesse sendo sugada para o reino dos mortos. Sussurros ininteligíveis ecoavam em seus ouvidos, enquanto mãos frias e invisíveis pareciam tocá-la. Desesperada para escapar dessa prisão espectral, Emily tentou voltar pelo caminho que havia percorrido, mas descobriu que estava perdida. O Caminho das Almas parecia se estender infinitamente sem número fim à vista. Enquanto a noite avançava, Emily percebeu que estava se tornando uma das almas perdidas. Sua pele empalidecia, seus olhos perdiam o brilho e sua voz se transformava em um sussurro fantasmagórico. Ela estava condenada a vagar pelo Caminho das Almas para sempre. A lenda do Caminho das Almas continuou a assombrar a cidade, servindo como um aviso sombrio para aqueles que se aventuravam em territórios proibidos.
Aqueles que ousavam percorrer o caminho eram advertidos a nunca olhar para trás, pois uma vez que o caminho das almas os envolvesse, não haveria retorno. O reino dos mortos os abraçaria, transformando-os em almas perdidas, condenadas a vagar eternamente na escuridão. Era uma noite sombria e chuvosa, com trovões ecoando pelo céu e relâmpagos iluminando a escuridão. Em uma antiga mansão abandonada, conhecida por suas histórias assustadoras, um grupo de amigos decidiu realizar um jogo de tabuleiro chamado As Mãos do Além. O jogo, diziam, tinha o poder de invocar espíritos malignos e trazer à tona os terrores do além. Apesar dos avisos e das histórias macabras que cercavam o jogo, os amigos estavam curiosos e decidiram desafiar o desconhecido. Sentados em volta da mesa, eles acenderam velas e começaram a jogar. À medida que as peças se moviam pelo tabuleiro, uma atmosfera pesada e sinistra se instalou na sala. O ar estava carregado de uma energia maligna, e as sombras dançavam nas paredes. De repente, as mãos dos jogadores começaram a tremer incontrolavelmente. Eles tentaram soltar as peças, mas suas mãos pareciam estar sendo controladas por uma força invisível. Os amigos entraram em pânico, gritando em desespero enquanto suas mãos eram guiadas pelo além. As peças do jogo começaram a se mover sozinhas, deslizando pelo tabuleiro com uma velocidade assustadora. Os amigos assistiam horrorizados enquanto as mãos do além os conduziam para o desconhecido. Um a um, os amigos foram levados para diferentes partes da mansão, cada um enfrentando seu próprio pesadelo. Portas se trancavam, corredores escuros se estendiam infinitamente, e vozes sussurrantes ecoavam pelos corredores vazios. Enquanto lutavam para se libertar do controle das mãos do além, os amigos perceberam que a única maneira de escapar era enfrentar seus medos mais profundos. Eles tiveram que confrontar seus segredos obscuros, seus arrependimentos e suas fraquezas. À medida que cada amigo superava seus medos, as mãos do além começaram a perder seu poder. Uma a uma, as mãos foram soltando os jogadores, permitindo que eles se reunissem novamente. Exaustos e traumatizados, os amigos conseguiram escapar da mansão assombrada. Eles juraram nunca mais brincar com forças sobrenaturais e prometeram nunca esquecer o terror que enfrentaram. A mansão abandonada permaneceu como um lembrete sombrio daqueles que se aventuraram a desafiar o desconhecido. As mãos do além continuaram a ser uma lenda assustadora, um aviso para aqueles que ousam brincar com o sobrenatural. E assim, a história se espalhou pela cidade, deixando todos cientes de que nem tudo que está além do nosso mundo deve ser perturbado. Pois, às vezes, as mãos do além podem se estender para nos puxar para um abismo de terror e desespero. Era uma noite escura e misteriosa, onde uma bruma densa cobria a cidade. Um aviso estranho começou a circular entre os moradores: não olhe para o céu. Ninguém sabia ao certo o que isso significava, mas a sensação de medo e apreensão se espalhou rapidamente. Um grupo de amigos curiosos decidiu investigar o enigma e desvendar a história por trás do aviso. Eles se reuniram em uma casa abandonada na periferia da cidade, onde começaram a pesquisar sobre lendas e mitos sobre o céu. Descobriram uma antiga história que falava sobre uma criatura assombrosa que vivia nas alturas e que tinha o poder de enlouquecer qualquer pessoa que a visse. Intrigados com a lenda, os amigos decidiram explorar a cidade e descobrir se havia algum fundamento na história. Enquanto caminhavam pelas ruas desertas, sentiam uma presença sinistra pairando sobre eles. O silêncio era perturbador, e a cada passo, a tensão aumentava. De repente, um grito ecoou pelo ar. Um dos amigos, tomado pelo medo, olhou para o céu. Seus olhos se encontraram com uma visão aterrorizante. Uma criatura grotesca, com asas negras e olhos brilhantes, pairava sobre eles. Era impossível desviar o olhar. A criatura emitia um som estridente e agudo, que penetrava a mente dos amigos, causando dores insuportáveis. Desesperados, os amigos correram para se abrigar em um prédio abandonado. Sabiam que não podiam olhar para o céu novamente, mas a criatura os perseguia implacavelmente. A cada vez que tentavam espiar pela janela, a criatura se aproximava mais. Aterrorizados, perceberam que estavam encurralados. Decidiram, então,
que a única maneira de se livrar da criatura era enfrentá-la de frente. Reuniram todas as suas forças e coragem, e encararam a criatura nos olhos. Surpreendentemente, a criatura recuou, como se o olhar dos amigos fosse capaz de desafiá-la. Com o passar do tempo, os amigos descobriram que a criatura tinha um ponto fraco: ela se alimentava do medo das pessoas. Quanto mais medo sentiam, mais poderosa ela se tornava. Determinados a derrotá-la de uma vez por todas, os amigos se uniram e enfrentaram seus medos mais profundos, um por um. Com cada medo enfrentado, a criatura enfraquecia. Finalmente, os amigos conseguiram expulsá-la da cidade. O céu voltou a ser um lugar seguro, e a lenda da criatura assombrosa tornou-se apenas uma memória distante. A partir desse dia, os moradores da cidade aprenderam a não olhar para o céu com medo, mas sim com coragem e determinação. Eles se lembram da história que os amigos corajosos viveram e como o poder de enfrentar seus medos pode derrotar até mesmo as criaturas mais assustadoras. Era uma noite escura e tempestuosa em uma pequena cidade. Uma família estava sofrendo com eventos sobrenaturais inexplicáveis dentro de sua casa. Barulhos estranhos, objetos sendo lançados pelo ar e uma presença maligna que os atormentava continuamente. Desesperados, eles decidiram chamar um exorcista para ajudá-los a livrar-se dessa entidade demoníaca. O exorcista, um homem corajoso e experiente, chegou à casa com sua maleta repleta de instrumentos sagrados. Ele foi recebido pelos membros da família, que estavam visivelmente abalados e apreensivos. O exorcista imediatamente sentiu uma energia sombria e opressiva no ar, confirmando que algo demoníaco estava presente ali. Ele começou o ritual do exorcismo, recitando palavras sagradas e aspergindo água benta pela casa. A entidade demoníaca, no entanto, não estava disposta a sair sem lutar. A cada invocação do exorcista, a presença maligna se tornava mais agressiva e poderosa. A família observava com medo enquanto móveis eram arremessados, paredes tremiam e vozes demoníacas ecoavam pela casa. O exorcista permanecia firme, usando sua fé e conhecimento para enfrentar o mal que se manifestava diante dele. Conforme a batalha entre o exorcista e o demônio se intensificava, a casa parecia se transformar em um verdadeiro campo de batalha sobrenatural. O exorcista lançava maldições e orações, enquanto o demônio respondia com ameaças e insultos. Horas se passaram, mas o exorcista não desistiu. Ele continuou a lutar, mesmo quando sua força começou a falhar. Com o último resquício de energia que lhe restava, ele pronunciou uma oração poderosa que finalmente enfraqueceu o demônio. A entidade demoníaca, enfraquecida e derrotada, finalmente deixou o corpo da pessoa possuída e desapareceu. A casa ficou em silêncio, e a família pôde finalmente respirar aliviada, sabendo que estavam livres do mal que os atormentava. O exorcista, embora exausto e ferido, foi saudado como um herói. Ele sabia que seu trabalho não era apenas enfrentar o mal, mas trazer paz e esperança para aqueles que sofriam. Essa história de terror nos lembra da batalha entre a luz e as trevas, e do poder da fé e coragem para enfrentar os horrores sobrenaturais que podem assolar nossas vidas.